Glória a Deus. Deus é bom. Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem com você? Você está bem? Com expectativas? Alguém com expectativa aqui hoje à noite? A gente, para poder ter uma experiência que vai marcar a nossa vida, a gente precisa fazer alguns combinados. O primeiro deles é que reaja à palavra que você está recebendo. Quando eu e você reagimos, nós estamos comunicando no reino do Espírito que nós estamos vivos e que estamos interessados em participar daquilo que Deus tem proposto sobre a nossa vida. Amém mesmo? Então, estamos aí, concluímos, não é? No dia de hoje, a conferência com os jovens. Cadê os jovens? E agora nós temos a oportunidade de poder ser afetado por essa escola que transformou a nossa vida muitos anos atrás. E eu tenho certeza que essa boa porção de hoje à noite já vai alcançar você, afetar o seu destino. E a gente vai ter a oportunidade de experimentar nos próximos dias algo da parte de Deus. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Eu trago um abraço apertado da minha morena, da minha esposa, Bárbara. E nós temos 2 meninos, João e Mateus. E nós temos uma família que serve ao Senhor em tempo integral. E eu os apelidei carinhosamente, o mais velho de Mamute, por conta da envergadura que ele tem. E do mais novo, Suricato, por causa dele ser bem magrinho, não é? E eu trago um abraço apertado de Bárbara. E a gente está servindo ao Senhor em Volta Redonda, não é? Como Anda nos apresentou. E eu acredito de todo o meu coração que o Senhor está fazendo algo muito especial lá. E a gente tem visto com os nossos olhos. E a gente quer trazer uma porção para aqui, para essa noite. Você tá pronto? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos tocar um pouquinho sobre prosperidade. Vamos falar um pouquinho sobre prosperidade hoje à noite. E eu quero fazer algumas considerações com você. Evangelho de João, o capítulo é o de número 21. Evangelho de João, capítulo número 21, o versículo é o de número 1. Evangelho de João, capítulo número 21, versículo é o de número 1. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Diga comigo, foi assim que ele se manifestou. Diga de novo, foi assim que ele se manifestou. Diga com a expectativa de que Jesus pode se manifestar para você. Diga, foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa em cima e peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: venham
e comam. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Queridos, eu e você precisamos entender algumas coisas aqui nesse contexto, e nós vamos trazer para a nossa matéria, e nós vamos trazer para o nosso conteúdo, e nós vamos trazer para a nossa experiência rema. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre uma vida de prosperidade é que prosperidade não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com o quanto que você possui, não tem a ver com o que você tem hoje de bem material ou não. Prosperidade tem a ver do quanto que você está consciente do propósito que você carrega. Eu espero a sua reação porque eu já comecei. Nós vamos perceber nesse texto que Jesus aparece pela terceira vez para os seus discípulos, e ele aparece pela terceira vez depois de ressurreto, e ele faz uma pergunta muito interessante dentro do contexto que nós lemos. Jesus vai perguntar para eles: tem alguma coisa aí para comer? E qual é a resposta que eles dão? Não temos nada para comer. Agora, nós precisamos entender o que levou a eles a esse ambiente de falta. Porque eu gosto de pensar, irmãos, que o que é prosperidade? Prosperidade é Deus construir em nós uma boa jornada. Tem alguém aqui? É Deus construir em nós uma boa jornada, e na jornada que Deus tem proposto para cada um de nós, essa jornada tem provisão no decorrer dela. Então, se nós lembrarmos de 3 João, no capítulo único que tem, no versículo 2, a Bíblia vai nos dizer: amados, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós já sabemos que a expressão prosperidade, dentro desse versículo, se refere ao original eudu. E eudu significa uma boa jornada, uma jornada bem-sucedida, uma jornada de satisfação. Então nós precisamos entender que provisão da parte de Deus se manifesta compatível com o quanto que você está alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Alguns já pegaram, outros ainda não. Eu vou te ajudar, eu vou além. Jesus, quando aparece para os discípulos, quantos discípulos nós tínhamos aqui? Quantos discípulos nós tínhamos aqui nesse momento, aqui e agora, em João 21? Quantos discípulos tinham voltado para pescar? Diga comigo: 7. Tinham 7 discípulos, e nós lemos o nome deles. Eram 7 discípulos. E por que eles estavam pescando? Porque depois da morte de Jesus, depois de Pedro ter negado a Jesus, Pedro, ele saiu do propósito, ele perdeu o senso de propósito, e agora ele volta a pescar. E o que nós vimos no contexto é Pedro dizendo: eu vou pescar. E os discípulos, os outros 6, disseram assim: nós também vamos contigo. Pedro leva com ele 6 discípulos, e com ele 7. 7 discípulos estavam fora do propósito, fora da jornada, fora do contexto que Jesus tinha projetado e liberado como propósito e chamado sobre a vida dos 12. E agora Jesus aparece para eles, e eles passaram a madrugada pescando, nada apanharam, e Jesus faz uma pergunta que nos é interessante: tem aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não temos nada para comer. Por quê? Porque não há provisão e prosperidade da parte de Deus fora do propósito. Vamos, irmãos, eu já comecei.
Prosperidade da parte de Deus está diretamente ligado com aquilo que Ele confiou para você fazer, Ele confiou para você se mover, Ele confiou como forma de existência sua. E agora Pedro e outros 6 discípulos, 7, Jesus levou 3 anos e meio equipando esses camaradas, preparando eles, forjando eles, treinando eles, para que eles pudessem sacudir o mundo. E por causa de Pedro ter saído do propósito, dos 12, ou melhor, dos 11 agora, ele arrasta com ele outros 6. Nós precisamos entender quem é a pessoa que está nos influenciando, qual é o ambiente que está nos influenciando, e se esse ambiente e essa pessoa está nos levando para longe do propósito que Deus projetou sobre a nossa vida. Porque no coração de Deus, o que pulsa no coração de Deus é que você tenha uma boa jornada, uma jornada bem-sucedida, nada faltando, nada quebrado e tudo suprido. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. A sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua psique, ela precisa estar revestida do propósito de Deus sobre a sua vida. Você precisa estar envolvido e cada vez mais envolvido em ambientes como esse. Você precisa estar disponível a fazer de tudo que for possível para poder estar nessa escola que provoca uma revolução na nossa vida. Então Pedro era pescador profissional. Pedro estava com a rede certa, estava no horário certo, estava dentro de um barco. Tudo que Pedro podia fazer e sabia como fazer, ele fez. E às vezes nós nos encontramos nessa condição. Qual condição, pastor Vinícius? Eu sou bom no que faço, eu sei o método, eu sei como fazer, eu tenho a estrutura adequada, mas parece que não passa peixe. Parece que não entra, parece que não tem, parece que não rompe, parece que não há uma graça, parece que não tem algo que está se movendo. Aqui está a resposta. O que você faz como trabalho está conectado com o propósito de Deus sobre a sua vida? Sabe, irmãos, no que eu creio? Eu creio que Deus não é Deus apenas de 4 paredes. Eu creio que Deus usa você aonde você trabalha. Eu creio que Deus usa você do lado de fora. E você é um representante dele do lado de fora. E você é alguém que vai manifestar uma boa jornada e uma boa satisfação. Sabe o que o Senhor falou comigo há um tempo atrás? Ele falou assim: eis, filho, se você estiver em mim e se você estiver envolvido comigo, eu vou te revestir da minha satisfação. Então, a partir daquele dia e a partir daquele momento, eu comecei a declarar nos meus períodos de oração: eu estou revestido de satisfação divina. Diga isso, eu estou revestido de satisfação divina. Quando nós olhamos para o texto de João 21, você vai descobrir, nós lemos aqui, que João estava despido, Pedro estava despido, Pedro estava sem roupa, Pedro estava despido do propósito, Pedro estava despido do chamado, Pedro estava despido daquilo que Jesus colocou sobre ele. E quando ele reconhece que é Jesus, ele mergulha e depois ele se veste. Não é apenas uma roupa natural, tem a ver com o que nós nos revestimos do Senhor, tem a ver com o que nós nos revestimos do propósito, tem a ver com o que nós nos revestimos do chamado. E eu e você estamos diante, bem perto, para começar o ano letivo e nós recebermos ferramentas e capacitação através dessa escola que provoca uma revolução na nossa vida.
E talvez alguém diga: mas como vai ser a mensalidade? Mas como vai ser a matrícula? Está caro para mim hoje. Irmãos, eu vou te dizer, caro é o prejuízo que você sofre por estar fora do que Deus tem proposto para você. Tem alguém aqui? Amado, acima de tudo eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Uma das características de alguém próspero não é o carrão que ele anda, mas é o quanto de paz que ele carrega por dentro. Não é a casona que ele tem, mas o quanto de satisfação que ele exala. Você é satisfeito com a sua vida hoje? Você está realizado com o que você está fazendo hoje? Eu quero te dizer, Deus tem uma porção de satisfação para liberar sobre você. 7 discípulos dos 11, 7 dos 11 estavam fora do propósito. E porque estavam fora do propósito, nada apanharam. Diga, nada apanharam. Ao ponto de não ter o que comer. E talvez você pense, pastor, eu hoje estou nessa condição. Sou eu essa pessoa aí. A boa notícia para você, tem boa notícia para você. Jesus vai te dizer onde você deve lançar a rede. Jesus é Jesus de segunda chance para essa jornada que Ele mesmo projetou sobre você. Jesus é Jesus de segunda chance. E eu gosto, irmãos, do versículo 1, e eu pedi para você repetir. E foi assim que Ele se manifestou. Foi assim que Ele se manifestou. Sabe, é um padrão de comportamento dos céus. Por que a expressão no versículo 1 está: foi assim que Ele se manifestou? Porque Jesus ressurreto está querendo deixar claro para os discípulos: ei, é um padrão de comportamento nosso, dos deuses aqui de cima. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está aqui comigo? Quando nós lembramos, irmãos, de um versículo tão conhecido no nosso meio, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos de paz para cada um de nós. Deus tem planos de satisfação. Deus tem o shalom dele para a nossa vida. E o shalom dele sobre nós tem a ver com uma boa jornada, com uma jornada bem sucedida, com uma jornada que tem início, que tem trajetória e vai chegar até o fim. E nessa jornada é paz. Diga paz. Diga paz. Irmãos, uma pessoa próspera é uma pessoa que carrega a paz. É uma pessoa que carrega a satisfação divina. É uma pessoa que tem prazer e é realizada naquilo que está fazendo. Sabe quando as circunstâncias nos engolem? Quando nós temos que resistir à pressão, mas a resistência à pressão, ela vem junto com uma insatisfação. Aí as pressões nos engolem. Agora eu te pergunto, observe alguém que é satisfeito no que faz e essa pessoa passa por cima da pressão que vier. Não, vocês não pegaram, eu vou para o lado de cá, acho que o lado de cá está mais fervoroso. Nem reagiu, eu vou para o lado de cá. Alguém satisfeito no que faz, pode se levantar a pressão que for, essa pessoa continua na mesma trajetória, continua avançando, continua crescendo, continua prosperando. Não tem alguém aqui? Deus tem planos de paz para nós.
Deus tem planos de satisfação para cada um de nós. Deus tem planos de que onde nós chegarmos e o que nós fizermos vai dar certo. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que você não vai ver se vai dar. Quando você chegar, dá certo. Quase que eu chuto a letra. Eu e você envolvido com o propósito de Deus, com a jornada de Deus. E a jornada de Deus, quantos sabem do caráter do nosso Deus? A jornada de Deus não é para nos colocar em apuros, não é para ver se nós vamos crescer com as tentações dessa. Deus não precisa disso. A jornada de Deus, ela é muito bem sucedida, muito bem provida. Há provisão na jornada que Deus nos confiou. Eu e você só precisamos estar nela. Então eu lembro quando o Senhor me chamou para a Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro. E os desafios do início, e eu não conhecia ninguém na cidade, e a gente querendo estabelecer a igreja. E o Senhor, e eu perguntei, Pai, como vai ser? E o Espírito de Deus falou ao meu coração: dê apenas o primeiro passo, como que você fosse subir numa escada rolante, e depois deixa que eu vou ser essa escada rolante, eu te levo para o próximo nível. Alguém aqui já pisou no primeiro degrau da escada rolante? E quando você dá o primeiro passo e se coloca sobre ela, você não precisa mais fazer força, você não precisa mais subir os próximos degraus, eles vão subindo para você e eles vão sumindo. O último vai desaparecendo, o próximo vai chegando nos seus pés e os seus pés parecem que estão andando, mas não é você movimentando, é o próprio Deus te aprovando. Aleluia! Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, essa palavra e essa inspiração do Senhor, ela ferve no meu coração. Eu e você, eu quero que você repita junto comigo: eu estou revestido de satisfação divina. Sabe, irmãos, eu estou poderoso, até as luzes se apagaram. Ei, eu e você, não seremos aqueles que quando conquistarmos algo, vamos ficar olhando para aquilo que ainda não chegou. Nós vamos estar satisfeitos com a fase que estamos vivendo. E quando a próxima fase tiver que chegar, é o próprio Deus lançando ela sobre você. Agora, eu tenho uma inspiração profética para liberar sobre a tua vida, fundamentada no texto do Evangelho de João, capítulo número 21. Quando Jesus aparece para os discípulos e perguntam: tem aí o que comer? Eles respondem: não, não tem o que comer. Jesus vai dizer: lance a rede. Diga comigo: lance a rede. Diga de novo: lance a rede. Não deu tempo de Pedro trocar a rede. Não deu tempo de Pedro trocar a rede. Era a mesma rede. Levanta sua mão, eu vou profetizar sobre a tua vida agora. Se você acreditar e se você quiser, a mesma rede que fracassou ontem é a mesma rede que vai experimentar da provisão de Deus hoje. A mesma rede que sofreu uma influência de insatisfação. Ei, você não precisa mudar o ramo do seu trabalho, você não precisa mudar de endereço, você não precisa mudar de lugar. A mesma rede, a mesma rede que sofreu uma influência de insatisfação, agora estava carregada de provisão do alto. E é assim que Ele se manifesta. E é assim que Ele se manifesta. E é assim que Jesus se manifesta. Pergunta como? Pergunta como? Como?
Não, alguns não perguntaram. Pergunta como? Jesus é Jesus de segunda oportunidade. Jesus não vai desperdiçar você. Jesus não vai deixar você de lado. Jesus não vai desperdiçar esse propósito que foi depositado dentro de você, não. Você é alguém precioso para Ele. Ele está contando com você para sacudir Campina Grande. Você está aqui. Meu Deus do céu! Irmãos, você precisava me conhecer antes. Complexado, inferiorizado, cheio de estigma, cheio das condições emocionais, à flor da pele, sem amigos, sem ninguém, sem família. Mas um encontro com essa palavra. Então outro dia alguém chegou lá na igreja e disse assim: ei, eu não gosto desse pastor, esse pastor grita muito. Esse pastor, ele grita muito na hora da mensagem. E aí, irmãos, eu cheguei para os irmãos, e alguns chegaram para mim e falaram: pastor, esse fulano não ficou porque disse que o senhor grita muito. E numa das mensagens eu disse: ei, não venha querer apagar o meu fervor, porque você não estava lá quando Deus me resgatou. Você não estava lá quando Ele provocou uma boa jornada sobre a minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Quando ninguém pode me ajudar, uma mão forte e poderosa entra naquele poço, no fundo do poço, e me tira do fundo e me leva para o topo. Ai! Agora, diga agora, diga agora. Pedro lança a rede. Pedro lança a rede. E a rede que ele lança do outro lado começa a se encher de provisão. E Pedro, quando vai puxar, ele travou. Pedro se enche da provisão e ele começa a puxar. E eu queria que você fizesse esse movimento aqui. Não, seja ousado, seja profético, seja da fé, movimento de fé, e comece a trazer à existência o que Deus tem de provisão para... Puxa! Aleluia! A mesma rede que fracassou um dia, a mesma rede que não deu certo ontem, debaixo dessa palavra, eu libero sobre a sua vida de novo, irmão. Vai funcionar agora! Aleluia! Vai dar certo agora! E agora, nós lemos no texto, você leu comigo. Pedro vai se revestir para se encontrar com Jesus. Nesse momento, Pedro está dizendo: eu volto para o propósito. Eu me revisto da provisão que tem no propósito. Tem alguém aqui? O que nós precisamos considerar, irmãos, o motivo da falta que estava sobre a vida de Pedro e dos outros 6 discípulos. Por quê? Porque eles voltaram a fazer o que de forma natural. Mas o que Jesus tinha proposto para eles é que eles pudessem estar envolvidos no chamado. E fora do chamado, fora do propósito, fora de um ambiente como esse, fora de um investimento como esse, não há provisão sobre a nossa vida. Mas Jesus é Jesus de segunda oportunidade.
Outro ponto que eu quero considerar com você no texto é de que prosperidade não tem a ver apenas com o quanto que você é satisfeito ou o quanto que você se enche de provisão. A Bíblia vai nos dizer que eles tiveram que chamar os barquinhos. Diga comigo, barquinho. Diga de novo, barquinho. Diga de novo comigo, barquinho. E a expressão que está ali em João 21, propositalmente é barquinho. Pergunte por quê. Não importa qual seja o tamanho do seu empreendimento, Deus é poderoso para prover em abundância. Eu não tenho como concorrer com aquela grande empresa, eu não tenho como concorrer com aquela grande loja, eu não tenho como concorrer porque está numa avenida melhor, eu não tenho como concorrer porque está num endereço melhor. Quem te disse isso? Os barquinhos agora tiveram que vir para ajudar Pedro. Sabe o que isso significa? Você não vai ter apenas para você, você vai ter para dar. Ei, eu vou repetir, você vai ter para dar. Você vai ter para dar. Você vai ter para convidar gente, para poder te ajudar, para poder estar junto com você, para poder multiplicar, para poder fazer crescer. Você vai ter que chamar gente para te ajudar, porque a provisão é pesada, é grande. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos pensando e cheio de estratégias. Quando estiver naquela avenida maior, lá vai aumentar meu rendimento, lá aumenta a minha produção, lá aumenta as entradas. Quando eu estiver compatível com tal empresa, não se compare com ninguém, porque prosperidade é individual. Não se compare com ninguém, porque prosperidade é individual. Prosperidade não tem a ver com a comparação que você faz entre você e um outro alguém. Prosperidade tem a ver com o como você estava e como você está hoje. Então Provérbios 3, 16 e 17 vai dizer que o nosso Senhor tem na sua mão direita riqueza e honra. Provérbios 3, 16 e 17. O Senhor tem na sua mão direita riqueza e honra. E o versículo 17 vai dizer que os caminhos do Senhor são caminhos deliciosos, são caminhos prazerosos, são caminhos de satisfação, são caminhos de prazer, são caminhos onde você se sente satisfeito, realizado, se sente bem-sucedido. Não tem a ver se o barco é grande, se o barco é pequeno, mas Deus está se movendo ali. Vamos, irmãos, eu não vim de tão longe para não afetar a sua vida e para não transbordar sobre você e para não fazer. Não. Eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com um objetivo. E se seguir a estatística dos últimos anos, eu só volto daqui a 5 anos. A Ana disse que não, menos. Então não desperdice a influência dessa noite pelo Espírito. Pastor Vinícius, aonde que você quer chegar? Já cheguei. Eu creio de todo o meu coração que toda insatisfação, todo desânimo, toda preocupação antecipada vai perder força na nossa vida. Eu e você vamos estar no caminho certo. Eu e você vamos estar envolvidos. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade. Eu vou te dar um dado. Talvez você não saiba. Eu vou te dar um dado. O índice, o percentual maior de suicídio não está entre os de menor condição financeira. Ei, olha para cá, olha para mim. Eu estou sem óculos, não estou vendo se está todo mundo olhando. Então faça assim.
O índice de maior suicídio não está entre os que têm uma condição, entre os pobres. Não está entre os pobres. Está entre aqueles que ocupam uma condição, uma classe social maior. Pergunta por quê? A única coisa, eles são tão pobres, os que estão numa classe superior são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Quando o dinheiro acaba, a vida acaba. Então não venha me dizer que prosperidade de Deus é definido por aquilo que você tem, por aquilo que você carrega na sua mão, porque com ou sem carro você é próspero, com ou sem dinheiro você é próspero. Eu e você somos abençoados. E o diabo quer roubar essa ferramenta poderosa que o Evangelho provocou em nós. Qual? Eu e você somos o único povo dessa terra que não importa qual seja a circunstância que se levante, ele não pode tocar na nossa paz, ele não pode tocar na nossa satisfação. Não é ele quem define se nós ficamos alegres ou não. Não é ele quem define se vai ter sorriso no nosso rosto ou não. Não é ele quem define se nós vamos chegar até o fim ou não. Eu e você vamos chegar até o fim dessa jornada. Aleluia. Você está aqui comigo? Um outro dado para a gente começar a caminhar para o fim. Cadê o pessoal do louvor? Está por aí? Vieram? Foram embora? Eu posso chamar, Ana? É culto / aula, né? Aleluia. Tá. É para vir, pode vir. São vocês. Aleluia. Olha para mim. Quem sabe aqui quem era o povo da aliança com Deus? Quem sabe aqui quem era o povo da aliança com Deus? Diga os judeus. Diga de novo, os judeus. Diga de novo, os judeus. Os judeus. Os judeus eram o povo da aliança com Deus. Hoje, atualizado esse censo, os judeus ocupam 0,02% de toda a população no mundo. 0,02%. Não tem 0,5% de judeus no mundo. Você entendeu o que eu disse? Não tem 0,5% de judeus no mundo. A quantidade de judeus em todo o mundo equivale ao número de habitantes do globo 0,02. Só que esse pequeno povo, esse grão de areia, nesse globo todo, eles detêm, eles possuem 33% de todos os prêmios Nobel sobre a terra. Na ciência, na arte, no cinema, na educação. Tem alguém aqui? Eu creio, irmãos, nós somos o povo da nova aliança. Superiores promessas. Deus quer provocar algo extraordinário em você. Você não vai precisar ter ciúme se alguém despontou ou cresceu, porque Deus vai provocar um crescimento extraordinário em você também. Você não vai precisar ter inveja se alguém despontou ou avançou primeiro que você. E você vai explodir também na mão de Deus. Nós só precisamos estar no caminho certo, na jornada certa. Diga comigo, eu estou revestido de satisfação divina. O instrumental pode começar a fluir com alguma coisa. Agora eu vou te dizer, diga comigo, e é assim que ele se manifesta.
Quando Jesus chama os discípulos para a areia, quando Jesus chama os discípulos para a areia, já tinha peixe assando, brasa acendida e pão assando. De onde vieram esses peixes, Ana? Se os que foram pegos estavam chegando agora. De onde veio esses peixes que já estão assando? Se os que foram pegos estão chegando na areia agora. É assim que ele se manifesta. Pergunta como? A provisão que você tem para poder experimentar do fundo das águas é para você poder abençoar outros, porque o próprio Jesus está encarregado de prover o seu alimento. O próprio Jesus nos convida. Quando eu e você entendemos que conectado a essa boa jornada, a esses planos de paz, conectado a esses planos que foram projetados no coração de Deus, e que não são planos de mal, são planos de paz, são planos de satisfação. Não seja levado por algo que vai provocar em você um embate, um colapso emocional. Não volte para lá. Não permita que o desespero das circunstâncias te leve para longe do propósito que Jesus projetou sobre você. Pedro estava angustiado porque tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava perdido porque tinha perdido o mestre. E agora ele estava longe do propósito, e fora do ambiente não há provisão. No versículo 10 do Evangelho de João, do capítulo de número 21, versículo 10 de João 21, Jesus vai fazer um apelo. Jesus vai fazer um apelo que para mim é o que mantém uma vida próspera. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. No versículo 10 de João 21, Jesus faz um apelo e uma convocação que para mim, pelo texto, é o que mantém a prosperidade e a provisão na vida de alguém. Pergunte o quê? Jesus diz assim no versículo 10: trazei-me alguns peixes. Devolva parte dos peixes que você pegou para mim, em formato de gratidão. Ei, eu e você precisamos ver esse cenário aqui. Jesus estava precisando de peixe para o churrasco? Sim ou não? Já tinha assando. Não precisava de peixe, não precisava de pão. É o primeiro McFish da história. Mas ele faz um apelo, ele faz um convite: trazei-me alguns peixes aqui. Toda vez que você experimentar de alguma provisão, devolva para o seu Senhor Jesus o que lhe é de direito. Então eu quero concluir essa noite dizendo para você que não importa se os seus olhos não viram,
tem peixe. Ana, tem peixe, Ana. E tem aluno para chegar com violência sobre essa escola, Ana. Tem peixe. Não importa se não deu certo antes. Joga por terra o peso da frustração, da insatisfação. E agora você vai estufar o peito, encher o seu corpo de energia. E você vai ser ousado para obedecer a palavra que vem do alto. Lança a rede. Faça assim. Faça assim. Não, alguns não fizeram. Faça assim. Puxa. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Aleluia. Aleluia. Tem peixe, irmãos. Deus sabe onde é o teu endereço. Deus sabe o mar que você navega. Deus sabe onde está o teu barco. E Ele mesmo empurra peixe para debaixo desse barco. Tem peixe. Eu quero cantar. Posso pedir uma música nova? Algo novo começou. Quantos creem? Quem é da fé aqui? Quem é da fé aqui? Eu e você celebramos antes. Eu e você celebramos antes. Eu e você reagimos antes. Eu e você nos movemos antes. E essa música é uma música profética que vai embalar os seus dias. Algo novo. Algo novo. Então, antes da gente fluir com a canção, vamos fazer um treino, um teste, uma preparação. Comece a dizer: tem peixe. Vai. Chacoalha quem está do seu lado. Tem. Diga pra ela: tem peixe. Diga. Tem peixe. Começou, a nova porta se abriu, ouço barulho. E essa mensagem provocará rompimento em você. Algo novo começou, nova estação chegou, ouço barulho. Tem peixe. Se abriu, ouço barulho.